Oiê, tudo bem? Quero me apresentar. Professor Jamal, professor de Química, e vou acompanhar você aqui numa aula muito bacana, uma aula de propriedades da matéria e também mudanças de estado físico da matéria. É uma aula de introdução de Química, então eu vou falar aqui vários termos básicos, termos de introdução, como eu já falei, mas não sendo só de introdução, mas são importantes também. Vale a pena você anotar, vale a pena você acompanhar aí no seu material, tá bom? Vamos aos trabalhos, vamos começar? Bom, falando de matéria, né? O Jamal falou de matéria no título da aula, deixe-me só relembrar você o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa volume no espaço, né? Por exemplo, água, madeira, plástico, tudo isso é matéria. Agora, entrando um pouquinho mais nesse assunto, estudando um pouquinho mais a matéria, a gente começa falando de propriedades gerais. Propriedades gerais da matéria. Jamal, o que seria isso, cara? Propriedades gerais, ó, o nome já dá uma ideia. São propriedades comuns a todo tipo de matéria. Quer ver legal para você gravar? Você não consegue descobrir de qual matéria eu estou falando. Vamos lá, plástico, madeira. Você vai reparar que não dá para descobrir. Repare bem, um exemplo de propriedade geral. Massa. Massa é um exemplo. Se eu falasse para você assim, ó, eu estou com uma matéria aqui atrás de mim, ela tem 1 quilo, 1 quilograma. Você consegue identificar o que é? Não, né? Não tem como. Inércia, a capacidade de repouso da matéria. Vários tipos de matéria ficam em repouso. A gente não consegue descobrir qual é o tipo de matéria só falando que a matéria está em repouso. Ué, mas pode ser uma madeira, pode ser um plástico, tá? Divisibilidade, a capacidade que eu tenho de dividir os materiais. Vários materiais, né, eu posso dividir e não somente com ela eu vou conseguir descobrir qual é o material. Extensão é o volume. Então, olha só, se eu falo para você que eu estou com 1 litro de uma matéria atrás de mim, você sabe, pode ser água, pode ser um sólido, porque sólidos possuem volume, pode ser um gás. Então, repare bem, eu não consigo com extensão ou volume descobrir qual é essa matéria. Compressibilidade, você realiza uma força na matéria e a extensão, o volume dela diminui. Várias matérias apresentam compressibilidade. E eu vou pedir para você mais uma coisinha. Analise no nosso material ali, no nosso material, outro tipo ou os outros tipos de propriedades gerais. Vale a pena. Mas você vai perceber uma coisinha. Com base nas propriedades gerais, reforço para você. A gente não consegue descobrir qual é a matéria. Tá bom? Agora, vem aqui comigo do lado para você reparar outro tipo de propriedade. As propriedades específicas. Bom, o nome já dá uma ideia, né? Com elas, a gente consegue identificar qual é a matéria. Ah, agora é bem mais legal. Propriedades específicas podem ser físicas, organolépticas, olha esse nome, hein? Químicas e funcionais. Bom, vamos dar um exemplo aqui de física para você. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, ponto de fusão, temperatura de fusão, densidade. Quer ver só? Se eu falo para você que eu estou com uma matéria aqui atrás de mim, que a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius sob pressão de 1 atmosfera. Que matéria é essa? Quem ebulha a 100 graus Celsius sob pressão de 1 atmosfera? A água. Tá vendo só? A gente conseguiu identificar a água. A gente identificou a matéria. Então são propriedades muito bacanas porque a gente consegue descobrir do que a gente está falando. Propriedades organolépticas têm a ver com os nossos sentidos, por exemplo, o sabor. Propriedades químicas têm a ver com a reatividade da matéria. Existem matérias com diferentes reatividades e através disso a gente descobre qual é qual. Funcionais são propriedades comuns a uns grupos de substâncias, ácidos, bases, sais e óxidos que você ainda vai estudar. Tá bom? Então são propriedades que a gente já consegue identificar qual é o nosso material. Legal? Então grave essa diferença. As gerais eu não identifico, peço que você olhe os outros exemplos no nosso material, e as específicas eu determino a matéria. Agora, já que a gente está falando de matéria, vamos continuar aqui comigo, a gente vai dar uma olhadinha num conceito, ou alguns conceitos bem tranquilos, mas que sempre vale a pena. A gente tem os famosos estados físicos da matéria, né? Só que a gente consegue fazer transformações entre eles. Então é esse ponto que eu quero abordar com você agora. Mas antes, se você está copiando essa aula com o Jamal, seria muito legal você pular aqui comigo umas 3, 4 linhas, tá bom? E escreva, por gentileza, 3 letras. 3 letras, exatamente. A letrinha S, vamos colocar aqui, dá um espacinho. A letrinha L, já deve estar identificando, né? Opa, o que eu estou falando aqui? E a letrinha G. Maravilha! Você já sabe que eu estou falando dos estados físicos sólido, líquido e gasoso da matéria.
Os 3 estados físicos básicos, tá bom? Básicos da matéria. Antes de eu te mostrar as transformações entre eles, os nomes, eu quero relembrar alguns aspectos importantes sobre esses estados físicos. Por exemplo, o estado físico sólido, Jamal. O que a gente tem que saber sobre esse estado físico? Ah, isso é muito legal. Partículas quase coladas e com pouca agitação, mobilidade entre elas. Estado físico líquido. Partículas mais afastadas e com uma boa agitação já. Ok? Repare que o estado físico líquido é um estado mais energético do que o sólido. Estado físico gasoso, professor? Ah, o gasoso, as partículas estão bem afastadas e com muita movimentação, muita agitação. Parece você quando você passar no seu vestibular, ok? Você vai ficar muito animado ou animada, ok? Então, o estado sólido é um estado mais rígido, mais assim, paradão. O estado gasoso já é um estado de muita energia e muita agitação entre as partículas. Outra coisa legal sobre os estados físicos que volta e meia aparece em alguns vestibulares, forma, tá? Forma e volume. Como assim forma e volume? O estado físico sólido eu quero que você pense num cubo de gelo. De água, né? Um cubo de gelo. Dentro do freezer sem derreter. Qual é a forma dele? Eu vou te fazer uma pergunta. Pense aí um pouquinho. A forma desse cubo de gelo é fixa ou variável? Fixa, né? Fixa. Se você deixar dentro do freezer, ele vai continuar a forma cúbica a vida toda. E o volume? Bom, o volume também é fixo, porque não há alteração na forma dele ali, né? Ali, não que não haja alteração na forma, mas você consegue imaginar. Um cubo, volume de um cubo, você sabe que ali vai ficar fixo. Então, o sólido, preste bem atenção, ele tem forma fixa, ok? Não muda, e volume fixo. Agora, voltando aqui ao melhor, adiantando um pouquinho para o líquido. A forma do líquido e o volume do líquido. Então vamos pensar comigo. Pegue 1 litro de água. Imagina aí 1 litro de água. Coloque esse 1 litro num recipiente, vamos viajar, quadrado. A forma que esse 1 litro de água assume é uma forma quadrada. Mas repare que eu estou com 1 litro, hein? Agora vem cá comigo. Tira esse 1 litro desse recipiente quadrado e coloca ele num recipiente cilíndrico. A forma que esse 1 litro de água agora assume é cilíndrica, mas eu ainda estou com 1 litro. Ou seja, no líquido, o volume é fixo, 1 litro, 1 litro, 1 litro, 1 litro de água. Mas a forma depende do recipiente, então a forma é variável. No gasoso, tudo variável. O gasoso é uma bagunça, tá? É tudo variável. A forma é variável? Sim. Se você colocar o gás aí, por exemplo, no ambiente que você está estudando, ele vai assumir a forma deste ambiente. Se você colocar ele num recipiente cilíndrico, ele assume a forma cilíndrica. Mas e o volume, Jamal, do gás? É variável? Claro que é, porque o gás é aquele estado da matéria, você consegue fazer isso muito bem nele. Aumentar a pressão, reduzir pressão. Aumentar a pressão, reduzir pressão. Então, olha o que eu estou fazendo com o volume do gás. Diminui, aumenta. Diminui, aumenta. Volume variável e forma variável. Então, tudo fixo, tudo variável e o líquido é um meio termo. Bom, agora, muito importante o que eu coloco no quadro. Eu consigo fazer, você sabe disso, transformações entre esses estados físicos. Eu consigo mudar um estado para o outro. Ah, claro que eu consigo. Por exemplo, a mudança do estado físico sólido para o líquido. Tem um nome. Tem um nome. Eu preciso que você grave esse nome. Vamos junto? Essa mudança aqui a gente vai chamar de fusão. 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 Do sólido para o líquido é uma fusão. Do líquido para o gás, Jamal. O melhor termo, vaporização. Vaporização. Ô, professor, oi? Eu pensei aqui em ebulição. Ô, professor, eu pensei aqui em evaporação. Pois é, mas a gente já vai ver um pouquinho por que eu coloquei vaporização e conversar um pouquinho sobre essas palavras que eu acabei de citar. Ebulição e evaporação, tá bom? Ah, e também aqui, muito legal, eu consigo fazer uma transformação do estado sólido direto para o gasoso. Ah, isso é muito bacana. E isso vai receber um nome, obviamente, diferente dos outros, né? Estado físico sólido direto para o gasoso. Jamal, qual seria o nome? Sublimação. Sublimação. Ô, professor, eu não conheço a sublimação. Ah, conhece sim. Você já viu bolinhas de naftalina? Já viu? Você coloca uma bolinha de naftalina, por exemplo, numa gaveta, ela desaparece. Não é que ela desapareceu. O estado físico sólido, bolinha, virou um estado físico gasoso. Tá bom? Vamos colocar assim, beleza? Sólido direto para o gasoso, então, sublimação. E agora nós temos as voltas. Exatamente, as voltas. Do gás
para o líquido, professor, como eu vou chamar essa volta? Bom, do gás para o líquido existem duas palavras que eu chamo a atenção. A primeira é liquefação, e a segunda, condensação. Liquefação e condensação. Já falo um pouquinho melhor quando eu uso uma, quando eu uso outra. Do líquido para o sólido, Jamal. Do líquido para o sólido, a gente vai chamar o processo de solidificação. Eu formei um sólido, eu fiz uma solidificação. E também nós temos a passagem, como nós tínhamos ali no caso anterior, né, do gás direto para o sólido. Muito legal isso, eu vou anotar para você, vale muito a pena. Do gás direto para o sólido. O nome disso? Ressublimação. Ou por alguns autores também chamada de sublimação inversa. Nossa, professor, acontece com o iodo, por exemplo. Tá? O gás vai direto para o estado sólido. Legal, professor, mas eu fiquei com algumas curiosidades aí, Jamal. Primeiro, por que você falou vaporização aqui e não ebulição e não evaporação? Eu convido você a dar uma olhadinha nesse quadro que eu vou fazer com você então, para você entender por que está vaporização ali. Então você viu que eu coloquei um termo geral, digamos assim. Mas acontece que a vaporização pode ser feita de 3 maneiras. Vem comigo aqui no canto para eu te mostrar isso, tá? Vamos lá. A vaporização, vamos fazer um esqueminha legal para você aqui. A vaporização, ela pode ser de 3 maneiras, como o Jamal acabou de mencionar. Quais seriam, Jamal? Vaporização pode ser do tipo evaporação, pode ser do tipo ebulição, e pode ser ainda do tipo calefação. É muito legal que você saiba a diferença entre esses termos. Até porque se você tiver um vestibular, ok? Se você tiver um vestibular discursivo, ou seja, você vai ter que escrever, tome muito cuidado para não usar a palavra ebulição enquanto a palavra correta seria evaporação. Sério, professor? Opa, com certeza. Vamos lá então. Evaporação. Você vai gravar assim comigo. É um processo lento e espontâneo. Um exemplo legal? Roupa secando no varal. Roupa secando no varal, meu, é o melhor exemplo para você. Você coloca a roupinha lá, obviamente molhada, deixa exposta ao sol, correto? Esse processo vai fazer com que a água líquida vá para o estado vapor, que a gente chama para água, tá? Ela vai virar vapor, ok? É uma mudança que a gente pode encaixar aqui líquido para o gás, não tem problema, tá? Mas é que para a água a gente usa o termo vapor. Bom, enfim, a água ali do líquido vai passar para o vapor num processo lento. Claro, você sabe que é lento, meu. Ô louco, não é instantâneo. E também é um processo espontâneo. Você não vai ficar forçando nada ali. Você não vai ficar torcendo. Você não vai ligar um secador de cabelo, botar um fogão embaixo, ligar. Não, você não vai fazer nada. Tá? Então, evaporação, lento e espontâneo. Por exemplo, a evaporação da água dos lagos. Tá? Lento e espontâneo. Ebulição. Grava comigo. Água numa chaleira fazendo café. Então você coloca a água, você põe no fogão, liga o fogão, né? Olha a diferença, já começou a forçar o processo. Exatamente isso, você está forçando o processo desta água líquida ir para o estado vapor. Vamos lá comigo? Então aí a gente tem uma água na chaleira. O que esse processo é? Espontâneo? Não, é forçado. E ele também não é lento, né? Ele é mais rápido. Então aqui eu quero que você grave comigo assim, ó, ebulição. Rápido, certo? Rápido. E forçado, não é espontâneo. A água na chaleira, ótimo exemplo. E calefação, Jamal? Meu, calefação, eu vou fazer até um barulhinho para você lembrar. Você vai gravar assim comigo, ó. Você já ouviu esse barulhinho, né? Por exemplo, se você já jogou água num ferro quente. Cuidado com isso, hein? Água no ferro quente. Que barulhinho ele faz? Muito bom, muito bom. Esse é o barulhinho da calefação. Tá? Esse é o barulhinho da calefação. É uma passagem, você vai gravar assim comigo. Ela é instantânea, meu. É instantânea. Você jogou água líquida lá, já virou vapor. Instantâneo. E podemos colocar como muito forçado? Sim, pode acontecer isso. Mas a palavra instantâneo, falo instantâneo porque eu me refiro ao processo, ok? Processo instantâneo ou a transformação instantânea, encaixa aí, né? É uma palavra muito boa para você acertar no vestibular.
Maravilha? Então, e mais um detalhe. Volta aqui comigo nas mudanças de estado físico para eu relembrar aqui essa liquefação e essa condensação. Jamal, você falou que ia comentar com a gente. Bom, a grande maioria dos autores coloca assim. Condensação, vamos começar aqui pelo termo de baixo. Condensação é quando eu tenho um vapor, tá? Um vapor voltando a ser líquido. Grave condensação para água. A água é uma matéria que muitas das vezes cai no vestibular, então a água existe na forma vapor até uma determinada condição de pressão e temperatura, enfim. Mas a água a gente está acostumado a chamá-la de vapor. Então condensação é para vapor voltando a ser líquido. E liquefação é um termo mais apropriado quando você tem um gás nas condições ambiente, um gás voltando a ser líquido. Por exemplo, gás oxigênio, ele sofre liquefação. Vapor de água, condensação. Tá bom? Maravilha? E partindo para esse fim da nossa aula aqui, quero que você me acompanhe ali para o outro ladinho do quadro, porque agora que a gente já está um pouco craque em matéria, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais as substâncias, as misturas, tudo bem? Vamos falar de substância um pouquinho? Substância na química, professor. Substância. Atenção que alguns autores vão utilizar a expressão substância pura, além de substância, pode aparecer substância pura. Então aqui você tem que tomar um cuidado. Pode aparecer só substância ou pode aparecer substância pura. Bom, professor, como que eu penso? O que é uma substância? Olha, existem algumas maneiras de a gente entender isso aqui. Substância pode ser entendida como um composto ali que apresenta propriedades bem definidas. Por exemplo, a substância água. Ponto de ebulição 100 graus Celsius. Ponto de fusão 0 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. Então a substância ela se destaca por ter uma certa constância mesmo, como eu acabei de falar, em algumas propriedades físicas. Substância pode ser definida assim. Substância é aquilo que possui propriedades físicas constantes. É diferente da mistura, meu. Se você faz uma mistura, que seja a mistura mais famosa, ou pelo menos uma das mais famosas, água e sal, a mistura não vai apresentar essas propriedades físicas constantes, como temperatura de ebulição. Água e sal não é mais 100 graus Celsius. É variável. Além de mudar, é variável. Durante a ebulição, a temperatura fica mudando, coisa que não acontece para a substância pura. Durante a ebulição, ela fica constante. Então, eu acho muito legal você gravar assim, substância pura ou só substância, fusão e ebulição constantes, principalmente essas duas propriedades. Combinado? Vale muito a pena. Vamos lá? Então aqui, além da gente saber um pouquinho o que é substância, eu acho que até o que não é o mais importante. Eu acho que existe uma divisão ali entre substância que já foi cobrado em vários vestibulares. Quando o assunto é substância pura, atenção você para os dois tipos que nós temos. Exatamente, nós temos dois tipos. Substância pura, ela pode ser uma substância simples, tá? A substância pura pode ser simples. Atenção, olha, o Jamal colocou substância simples, mas eu poderia ter escrito substância pura simples, não tem problema nenhum, tá? E a substância pura também pode ser uma substância pura ou só substância composta. Eu chamo a atenção para essa diferença que já foi cobrada. Isso aqui é muito legal. E é muito fácil, meu. É muito fácil. Professor? Quer ver só? Substância simples. Vamos lá, substância simples. Eu vou colocar alguns exemplos para você. Você vai perceber como é legal e fácil identificar uma e identificar outra. Substância simples. H2, que é um gás hidrogênio. O2, bom, dispensa comentários, né? Gás oxigênio. Ferro, um ferro sólido, uma barra de ferro. Mas aqui tem um detalhe. Quando eu falei barra de ferro, eu estou falando apenas ferro. Esse ferro está puro. Puro, combinado? Ferro puro. Olha lá, hein? Cuidado, não é uma barra de ferro aí que a gente encontra no dia a dia, porque esse ferro do dia a dia está misturado com um monte de outros metais, sujeira, outras coisas. Aqui, a substância pura pode ser entendida também como um sistema que possui apenas um tipo de fórmula. Peraí, professor. Sistema não foi. Sistema é muito fácil. É tudo aquilo que você pega para estudar. Se eu peguei essa canetinha para estudar, ela virou um sistema. Se eu estou estudando o meu cabelo, ele virou um sistema. Qualquer coisa que você resolve estudar é um sistema. Então eu tenho um frasco fechadinho, tá? E lá dentro eu só tenho moléculas de hidrogênio, gás hidrogênio, né? Só tem H2. Então eu posso falar que dentro deste frasco eu tenho uma substância pura, porque é só H2, ou seja, ela não está misturada com outra
diferente dela. Mas, Jamal, você não me falou que é substância simples. Calma aí, deixa eu só passar alguns exemplos da composta para você, aí você vai perceber a diferença. Substância composta. H2O, água, né? Dispensa comentários. Glicose, C6H12O6. Ô, professor, tô começando a perceber uma diferença entre as fórmulas. Parece que aqui é pequenininho e aqui ficou maior. Tá, tudo bem, mas não é bem assim que a gente vai gravar, né? Substância pura simples ou só substância simples, vem aqui comigo no H2. Entenda que aqui elas não estão misturadas, a vírgula está separando. Então é como se eu tivesse um recipiente só com H2 e um recipiente só com O2. Tudo bem? Legal. Então, H2, como que eu identifico isso? Quantos tipos de, vamos colocar assim, elemento químico você está vendo aqui? Qual que é o único elemento que tem nessa fórmula? Ah, é o hidrogênio, professor. Pronto. Repare que só tem um tipo de elemento. Para eu ser mais assim correto com a definição, seria assim: a substância simples ela possui átomos de apenas um elemento químico. Essa é a frase correta. Átomos de apenas um elemento. Mas eu costumo falar assim, ó, quantas letras maiúsculas você está vendo? Quantos tipos de letras maiúsculas? Ah, aqui só tem um, só tem H. Substância simples. Ah, aqui só tem um, só tem O. Substância simples. Ah, aqui só tem... Opa, professor, e aqui? Tem duas. Não, é por letra maiúscula, tá? Ah, tudo bem, só o F. Substância simples. Correto é falar assim, ah, isso aqui possui átomos de apenas um elemento, o hidrogênio. Aqui só tem átomos de apenas um elemento, o oxigênio. Átomos de apenas um elemento, o ferro. Agora, quando você vem na composta, meu, olha a diferença da composta. A composta eu tenho, na mesma fórmula, hidrogênio e oxigênio. Tipos diferentes de letras maiúsculas, se você quiser gravar assim. Ou átomos de elementos diferentes, H e O. Aqui na glicose, C, H e O. Já entendeu, né? Então, quando eu tenho vários tipos de elementos ou tipos de letras maiúsculas diferentes, você tem composta. Quando você tem uma só letra maiúscula ou átomos de apenas um elemento, você tem uma simples. Já adiantando um pouquinho o assunto da nossa próxima aula, tá? E você tem aí na nossa apostila uma pequena teoria disso, mas eu vou abordar melhor na nossa próxima aula. Repare que aqui eu estou falando de substâncias puras, ou seja, frascos que possuem apenas O2, por exemplo. Só tem O2 dentro de um frasco. Substância pura. Agora, repare bem uma coisa. Qual o nome que você vai dar para a união, se eu fizesse uma união entre O2 e H2O? Eu fiz uma união, para não falar a resposta, estou tendo que me esforçar aqui. Eu fiz uma união entre substâncias diferentes. Uma simples com uma composta. Como que a gente chama essa união na química? Mistura. O que é a mistura? União de substâncias diferentes. Professor, precisa ser sempre uma simples com uma composta? Não, não. Pode ser uma união entre duas simples. Pode ser uma união entre duas compostas. Água com glicose. Mas se você fizer a união de pelo menos duas substâncias diferentes, você criou uma mistura. E aí nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas. Adiantando um pouquinho a próxima aula, mistura homogênea, apenas uma fase. Lembra? Fase é aquela região, vou comentar assim por enquanto, tá bom? É aquela região que os meus olhos identificam. Vamos falar assim por enquanto, tá bom? Então, água e sal dissolvido. Você só vai ver uma coisa dentro do recipiente, né? Você só vai ver uma fase, uma região. Mas é uma mistura. É uma mistura, sim. Nós fizemos uma mistura de água com sal. Água com areia. Mistura. Só que aí é uma mistura heterogênea, não é verdade? Uma mistura heterogênea, por quê? Porque eu tenho duas fases, água com areia. Aliás, falando um pouquinho mais sobre misturas, eu vou aqui num quadro com você, eu vou adiantar um pouco, mas eu acho que a gente ganha conteúdo nessa aula. Vamos aproveitar um pouquinho mais o nosso tempo? Vem cá, vamos falar de misturas. Vamos falar, já que o Jamal tocou nesse assunto, misturas. Eu quero, na verdade, passar aqui o que eu chamo de pegadinhas, talvez? Pegadinhas. As misturas, como o Jamal já falou, união de substâncias diferentes. Podem ser elas duas simples, uma simples com uma composta, duas compostas, tudo bem. Mas vem cá. Misturas. O Jamal falou que elas podem ser, então, homogêneas. O grande segredinho para você gravar homogêneas é que elas possuem apenas uma fase, uma região que o seu olho vai identificar. E as misturas também podem ser do tipo heterogêneas. Legal, professor. Bom, heterogênea a gente fala, ou a gente define como uma mistura que tem duas ou mais fases.
duas ou mais fases. Ô, professor, oi? Você pode dar exemplo para a gente de homogênea e heterogênea? Claro, eu vou aqui só comentar um pouco por cima, assim, não por cima, mas eu vou comentar e depois deixo claro que na próxima aula a gente vai falar mais, tá bom? Vamos puxar aqui na homogênea, uma misturinha, como eu já citei, água mais sal. Considere esse sal dissolvido. Ei, dissolvido. Então é homogênea, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma fase só. E uma outra coisa que eles perguntam, além de ser homogênea, é quantos componentes você tem. Como assim componentes? Componentes, os participantes que você usou para fazer a mistura. Água 1, sal 2. Eu tenho 2 componentes. Então vamos gravar? Aqui você tem uma fase e 2 componentes. Ah, legal. Sabe por que eu estou passando isso? Eu quero te deixar algumas dicas. Grave uma mistura homogênea. Ela é muito importante, cai e às vezes o aluno ou a aluna tem um pouquinho de dificuldade. Vamos te ajudar? Quem sabe não pode ser a sua dificuldade. Uma mistura homogênea muito famosa é a mistura gasosa. Misturas gasosas podem ser assim entre 2 gases, 3 gases, 10 gases. Mistura gasosa é homogênea. Grava isso. O ar nosso, né? O ar é uma mistura gasosa. Ok? Mistura gasosa homogênea. Professor, e de heterogênea, né? Eu vou começar com o exemplo mais clássico aqui. Água mais areia. Esse é fácil, né, Jamal? Esse é fácil, né? Você já consegue imaginar um recipiente com água e areia, né? Água em cima, areia embaixo. Quantas fases? 2. Heterogênea. Quantos componentes? 2. A água e a areia. Olha que fácil, professor. Ô, Jamal, tem alguma especificidade, alguma pegadinha nas heterogêneas aí que eu tenho que tomar cuidado? Tem. Tem um carinha aqui. Tem um carinha que eu chamo a sua atenção. Esse carinha chama-se granito. Granito? Eu vou fazer uma pegadinha com você. Água e areia, quantas fases tem? 2, né? Quantos componentes? 2. Tá bom. Agora, e se eu colocasse água, areia mais granito? Vamos colocar uma pedrinha de granito. A grande maioria dos alunos e alunas aqui pega e fala assim, Jamal, 3 fases. Grande maioria no começo, né? Quando está estudando isso. Depois que a gente apresenta a história do granito, não erra mais. Que é o seu caso. Se você errou aí, calma também, não vai acontecer mais isso, tá? Granito. Professor, 3 fases. A água, a areia no fundo e a pedrinha do granito. Eu vou ver, 3 fases, professor. É, né? Mas tome cuidado com o granito. Somente o granito tem 3 fases. Só ele já tem 3 fases. Então, na hora de você contar as fases aqui, você vai contar comigo assim, ó. A água você vai ver 1, a areia você vai ver 2, e no granito você vai contar mais 3 fases. Viu? 5 fases eu cheguei. Professor, essas fases são importantes? Sim. Elas têm nomes, eu acho legal você se esforçar para gravar um pouquinho. Vamos lá? Quartzo, mica, feldespato. Quartzo, mica, feldespato. São as 3 fases do granito, por alguns autores também chamada de 3 componentes. Vem cá, componentes. Água 1, areia outro, 2, né? 2. Quartzo, mica, feldespato. 5 componentes. Então tome cuidado com granito. Granito quando cai, a gente... É decoreba, mas vale a pena você se esforçar. Tá bom? Última dica aqui, antes de a gente resolver um exercício legal. Mistura entre sólidos. Mistura entre sólidos são heterogêneas, exceto as ligas metálicas. Sim, ligas metálicas, como o ouro 18 quilates, como o bronze, enfim, ligas metálicas são homogêneas, tá bom? Quando você estudar ligas metálicas, lembre-se, são misturas homogêneas. Agora vem comigo para a gente resolver um exercício aqui bacana, ou 2, vamos lá? Só para você ver essa aula sendo aplicada. Vem comigo aqui então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no nosso exercício que o Jamal separou para vocês aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Olha só esse exercício da SpaceX. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. Ok. O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura. Por que eu sei que é pura? Eu já vou te explicar. Com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância durante algum tempo sob pressão constante. Tudo bem, tudo bem. Ele me deu um gráfico aqui, vamos seguir, vamos ver o que ele vai perguntar para nós. Tomando-se como base o gráfico, analisa as seguintes afirmativas. Entre 0 graus e 19 graus Celsius, a substância encontra na fase sólida. O intervalo de 2 minutos a 4 minutos corresponde à condensação da substância. A temperatura de 60 graus corresponde à temperatura de ebulição da substância. No intervalo de 40 a 50, a substância encontra-se na fase líquida. Olha bem para esse gráfico, eu vou te mostrar alguns detalhezinhos importantes em relação a esse gráfico. Para a gente aqui ser bem objetivo, ó.
esse trecho aqui, esse primeiro trecho, é o trecho do estado físico sólido. Esse é o outro do líquido e esse é o gasoso. Legal, Jamal. E aqui, uma coisa importante, então. Entre os estados físicos, vocês têm as mudanças de estado físico. Você tem a fusão ali e aqui você tem a ebulição. Nós vamos considerar que está sendo aquecido e forçado, tá bom? Ok, Jamal, vamos lá então. Como que eu vou identificar cada trecho? Antes, só mais uma coisinha. Durante a fusão, você tem os dois estados físicos anteriores, o sólido mais o líquido. Durante a ebulição, você tem o líquido mais o gás. Tudo bem? Vamos lá? Bom, vamos lá. Entre 0 a 19 graus Celsius, a substância encontra-se na fase sólida. 0 e 19 graus Celsius, a sua temperatura está no eixo Y, seria mais ou menos aqui, né? Ó, de 0 a 19. Estado físico sólido? Correto, estado físico sólido. Tudo bem, Jamal? Então, vamos fazer um verdadeiro não. 2. O intervalo de 2 a 4 minutos corresponde à condensação da substância. Não. 2 a 4 minutos está aqui, corresponde à fusão da substância. Falso. A temperatura de 60 graus corresponde à temperatura de ebulição da substância. 60 graus, ebulição. Maravilha, verdadeiro. E no intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância encontra-se na fase líquida. 40 a 50, mais ou menos aqui, ó. É região líquida, vamos ver? Ah, maravilha. Gabarito correto, vamos dar uma olhadinha, seria a letra E. Show? Maravilha? Então vale a pena, viu? Volte nesse exercício para você aprender um pouquinho sobre gráfico. É bem legal e é bem fácil. É aquilo que eu falei, substância pura tem fusão e ebulição constantes. E último exercício, rapidíssimo para a gente encerrar, também da SpaceX. O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo... Ih, ficou feio ali, mas tudo bem. Vamos apagar isso aqui? Um único tipo de... Olha que bonito. Um único tipo de átomo é dita simples. E formada por mais de um tipo de átomo é dita composta. Mais de um tipo composta. Legal que a SpaceX definiu para você, né? Baseado nesse critério, a cenário alternativo é que contém apenas representações de substâncias simples. Só, dá uma olhadinha, pausa o vídeo. Só substâncias simples? Ah, é fácil, né? Olha só a letra C. Somente substância simples. Só tem O aqui, só tem H aqui e só tem iodo aqui. Vamos conferir? Maravilha, acertamos mais uma. Legal essa aula? Então eu te agradeço bastante por ter assistido. Espero que você tenha entendido ou compreendido vários desses conceitos importantes. E até uma próxima. Um grande abraço.